Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Queridos irmãos, aqui vemos, em Romanos 8, versículos 28 a 30, vemos que tudo, embora nós encontramos dificuldades e problemas nesta vida, tudo tem um propósito. Porque Deus tem um propósito planejado para você e para mim. Para nós, como seres humanos. Porque, ao fim de contas, nós, em torno, temos que amar a Deus. Pelo grande propósito que Ele tem por nós. Porque diz que somos chamados para o seu propósito. Deus tem um propósito para a humanidade. Tem um propósito para chamar você e eu para respondermos à sua chamada, para sermos discípulos de Jesus Cristo. Somos chamados para um propósito. Porquê? Porque Deus planejou e predestinou para que nós viéssemos a ser filhos e filhas de Deus. Isto é, conforme à imagem do seu Filho Jesus Cristo, o nosso capitão, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote. Sim, porque Jesus Cristo é o primogênito, o primeiro que foi gerado desta maneira, e Ele é o primeiro que nasceu dos mortos. Mas aqueles que entre nós, que ao fim de contas, todos nós, como seres humanos, somos predestinados. A quê? Aí está a pergunta. Porquê que você e eu nascemos? Nascemos para este grande predestino que Deus tem para nós. Qual é o seu destino? Qual é o meu destino? Qual é o nosso destino? De sermos filhos e filhas de Deus na família de Deus. Isso é o que Ele destinou para nós. E por isso nos chamou. E por isso nos justifica através do sangue e do sofrimento de Jesus Cristo e da morte dele. E aqueles que justificou, se nós nos arrependermos e fizermos a nossa parte e respondermos a essa chamada, Ele, como diz aqui, nos vai glorificar. Aliás, diz como se já tivesse acontecido. Porque isto é um fato. É uma realidade. É de certeza. É de certeza absoluta que o plano de Deus é para você e eu sermos realmente, de facto, sermos filhos de Deus. Deus nunca nos deixará, nunca nos desamparará. A decisão é nossa, ao fim de contas. Se vamos continuar no caminho, se vamos ser humildes e sermos mansos e termos fome e sede pela justiça de Deus e assim, sinceramente, seguirmos o caminho da vida eterna.
o caminho que Jesus Cristo nos deu. E parte deste plano quer dizer que vai haver uns que vão ser feitos filhos e filhas de Deus no reino de Deus, como seres espirituais, antes de outros. E esses que sejam primeiro vão ser os primogênitos. Os primogênitos. Tal como Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Nós vamos ser os primogênitos. Por que os primogênitos, então, são importantes para Deus? Estará Deus a ensinar uma lição espiritual? Porque Ele põe um foco especial nos primogênitos físicos? Queridos irmãos, há muitas referências na Bíblia, desde o início, aos primogênitos. Uma das, talvez uma das maiores, seria possivelmente a dos israelitas a saírem do Egito. Os primogênitos dos egípcios morreram. Mas os primogênitos dos israelitas sobreviveram através do sangue que estava nas ombreiras e nas portas. E esses primogênitos foram depois trocados, digamos assim, pela tribo dos levitas, como lemos em Números 3, versículo 12 e 8, 17 e 18. Então, por que este foco nos primogênitos? Até vemos no relato bíblico que Deus às vezes trocou os primogênitos por outros. E é decisão dele. É decisão dele. Por exemplo, trocou o Esaú pelo Isaac. E depois vimos também que o Esaú não respeitou a benção de ser primogênito. Também vemos o Ruben e Jacó. E por causa do pecado de Ruben, ele perdeu o direito à primogenitura. Gênesis 35. E vemos também em 1 Crônicos 5, versículo 1. E depois vemos a história de Efraim e Manassés, em que Jacó pôs as mãos assim para dar certas responsabilidades de acordo com o desejo de Deus a um em vez do outro. E por isso há um significado especial no primogênito. Mas Deus tem o direito de escolher ou mudar se houver pecado ou se ele decidir. Queridos irmãos, tudo físico tem um simbolismo espiritual. Vejam em Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, versículo 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E por isso estas coisas físicas criadas apontam para pontos espirituais, que são, por isso, um exemplo. E exatamente, os primogênitos físicos recebem uma porção dupla, como uma benção maior. Mas isso tem um significado espiritual. Vejam em Deuteronômio 21, versículo 17. Estando a falar aqui de um filho
que era o primogênito, mesmo que fosse da mulher que o marido não amasse. Vê-se aqui no versículo 17, mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. E por isso a primogenitura tem um certo direito. Isso tem um significado espiritual. Porque aqueles que são os primogênitos, os primeiros frutos, vão ter uma benção, uma responsabilidade maior. Isto tudo é refletido pelo plano de salvação de Deus. Sim, porque ao fim de contas o plano de salvação de Deus é claramente revelado e explicado pelos 7 dias santos. E sim, há 7 festas e há 7 dias santos. E esse plano de salvação é descrito em Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. E sim, vemos que começa com a Páscoa, e depois tem os dias dos pães asmos, e depois o Pentecostes, e depois os dias das trombetas. E cada um destes tem um significado. E, queridos irmãos, temos um guia de estudo bíblico acerca dos dias santos que revelam o plano de salvação de Deus, que vocês podem encomendar gratuitamente, como todos os nossos guias de estudo bíblico são gratuitos. E por isso, queridos irmãos, vemos aqui em Levítico 23 uma descrição destas 7 festas e dos 7 dias santos durante essas festas. E uma das celebrações ou das cerimónias, digamos assim, que acontece durante o segundo período de festas, a primeira festa é a Páscoa, e depois em que, lembrem-se, que a Páscoa em que o primogênito israelita foi protegido. E depois vemos, na segunda festa que segue, que é por 7 dias, que é os 7 dias dos pães asmos, em que há um dia santo no primeiro e um dia santo no sétimo, durante esse período de festas de 7 dias, vê-se que durante esse período de festas, no primeiro dia da semana, durante o dia dos pães asmos, há uma certa cerimónia executada que é o movimento do molho das primícias. Isso está descrito no capítulo 23 de Levítico, vê-se no versículo 10 e 11, que vão trazer o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Versículo 11, este moverá o molho. Este será um molho de cevada e vai mover este molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Para nós sermos aceitos. Simbolismo aqui. E por isso este molho, este movimento do molho, é feito no dia imediato ao sábado e é durante os dias dos pães asmos. Vê-se aqui no dia imediato ao sábado, por isso é no primeiro dia da semana, o que nós hoje em dia chamamos de domingo. E isso é feito por 7 semanas. Depois, o movimento do molho é feito nesse dia, e depois daí, por 7 semanas, há uma contagem para 50 dias. Ora, esse movimento do molho representa Jesus Cristo a ser aceite para nós. É o que diz aqui, que é aceita para nós, para que sejais aceitos, para nós sermos aceitos. E depois, isso é o que vemos, é o simbolismo, quando Jesus Cristo, depois de ressuscitar, ressuscitou ao fim
no sábado, depois, no primeiro dia da semana, então ele até estava perante as senhoras, umas senhoras, vê-se em João capítulo 20, sim, deixem estar aí uma marcazinha em Levítico 23, que vamos voltar aí, mas vejam em João 20, versículo 17, João 20, versículo 17, diz, recomendou-lhe Jesus, a Maria disse, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, mas então vê-se que Jesus Cristo subiu ao Pai, simbolizado esta ação dele, a ação dele de subir ao Pai, era simbolizado pelo movimento do molho que era feito à mesma hora. E depois, mais tarde, vê-se no versículo 19, desse primeiro dia da semana, que está claro que era o que chamamos um dia, que então Jesus Cristo se pôs no meio dos discípulos quando eles estavam fechados numa sala. E por isso Jesus Cristo tinha ido ao Pai, ao céu, e tinha voltado. E por isso vê-se que aqui que Jesus Cristo se apresentou para nós sermos aceitos. E um ponto muito importante para nós. Vemos também em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, que explica um pouco acerca desta ação de Cristo, de se apresentar ao Pai, porque assim como 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, porque assim como Adão, todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo. Todos nós ressuscitaremos em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, foi ele. Foi assim depois da ressurreição dele. Depois os que são de Cristo na sua vinda. À sua vinda de Cristo. À segunda vinda de Cristo. Todos serão vivificados. E por isso vemos que Cristo foi, digamos assim, este primeiro fruto, mas nós vamos ser os primeiros frutos que vamos seguir à vinda de Cristo. E por isso vê-se aqui uma semelhança entre as primícias e a primogenitura. Vejam aqui também em Levítico 23, onde estávamos a ler há pouco. Levítico 23, porque depois vê-se esta contagem. No versículo 15, contarás para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 sábados, 7 semanas inteiras. Por isso era o movimento do molho era feito no primeiro dia da semana, tal como Jesus Cristo se apresentou ao Pai no primeiro dia da semana, e isto era feito por 7 semanas. Do primeiro dia da semana até ao sétimo, que era o sábado, 7 semanas, 7 vezes 7 são 49, e depois no dia seguinte, ao sábado, seria outro domingo, era o dia de contar 50, é o que diz aqui, até o versículo 16, até o dia imediato ao sétimo sábado, contarei 50 dias. Pentecostes, contar 50 dias. Inclusive, então, trareis nova oferta de manjares aos senhores. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de um efa de farinha serão. Levedados se cozerão. Levedados porque ainda têm fermento. Simbolicamente, quando entendemos o significado dos dias dos pães asmos, simbolicamente, ainda com pecado. E estas são as primícias ao Senhor. São aqueles que são gerados como filhos de Deus, ainda são seres humanos, são apresentados perante o trono no dia de Pentecostes. Porquê? Porque agora têm
as primícias do Espírito Santo e então são apresentados perante Deus. Ainda têm que vencer até ao fim, porque ainda têm pecado, mas têm que estar a vencer as fraquezas da carne. Por isso, são gerados, mas ainda não nasceram como seres espirituais. Vejam, por exemplo, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago 1, versículo 17, diz assim: toda boa dávida e todo bom perfeito são lá do alto. Todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança, pois segundo o seu querer Ele nos gerou. O Pai nos gerou pela palavra da verdade, através da palavra da verdade, nos gerou pelo poder do Espírito Santo, como vamos ver mais depois, através da palavra da verdade, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, para que fôssemos os primogénitos das suas criaturas. Vê-se aqui uma semelhança entre ser primogénitos e ser as primícias, simbolicamente. A Igreja, hoje em dia, queridos irmãos, nós como membros da Igreja, é o que diz aqui, somos como que as primícias das suas criaturas. Ainda não somos as primícias. Ainda não somos os primogénitos, mas somos como que os primogénitos. Somos aqueles que somos gerados, estamos a desenvolver, temos o potencial, a possibilidade de sermos os primogénitos, mas depende no que nós estamos a fazer através das possibilidades que Deus nos dá com o seu Espírito, se estamos a vencer as fraquezas da carne ou não. A decisão agora é nossa. Por isso diz, Ele nos gerou pela palavra de verdade. Nos gerou. Queridos irmãos, como é que nos gerou? Quando é que nos gerou? Quando recebemos o Espírito Santo de Deus. Simbolicamente, isso foi feito pela primeira vez. Pela primeira vez, para a Igreja, sim, houve alguns profetas e pessoas no Antigo Testamento que receberam o Espírito Santo também, como David. Mas é como se fossem aqueles que nasceram fora da sua estação. Mas, de uma maneira geral, foi dado no dia de Pentecostes. Vejam em Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Atos, capítulo 2, versículo 1 a 4. Pentecostes quer dizer contar 50. Foi aquele que acabamos de ler, contar 50. Depois do movimento do molho, então chegam a um domingo, a um primeiro dia da semana, então, isto é um dia depois do sábado, que representa simbolicamente como se fosse um dia de trabalho, mas sim, o dia de Pentecostes é um dia santo, mas é um dia de começo desta obra espiritual com o Espírito Santo a trabalhar em nós. E por isso vemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 1, a cumprir-se o dia de Pentecostes. Isto é, quando o dia de Pentecostes foi completamente cumprido. Isto é, durante esse dia. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isto é, concordamente, no mesmo lugar. De acordo. Estavam concordados, em acordo. Porquê? Porque era o dia santo de Deus. Era o dia de Pentecostes. Estavam a observar o Pentecostes. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Que casa era esta? Era a casa do Senhor. Isto era
numa das salas, digamos assim, do templo. Estavam lá, no templo. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas. Porquê? Porque estavam ali pessoas, como vêm aí mais tarde, dizer, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Por exemplo, havia pessoas da Mesopotâmia, partos, medos, elamitas, e judeus, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e todos ouviam falar na sua língua, no seu idioma materno. E por isso tiveram este milagre aqui, para poderem ouvir, para a boa nova, para a mensagem poder chegar a eles. Diz aqui no versículo 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, nos nossos próprios idiomas, as grandezas de Deus. Queridos irmãos, tal como Deus fez o milagre na Torre de Babilónia para separar as línguas, também é que pode fazer quando Ele quer, para as pessoas se entenderem uns aos outros. Hoje em dia, há várias capacidades de tradutores e coisas assim, e por isso esse milagre já não é assim tão necessário. Há outros milagres. E a obra de Deus está a ser feita hoje em dia em vários idiomas. Está a ser feita em português. E por isso vocês não precisam ter assim um milagre para ouvirem uma coisa em inglês e estarem a ouvir em português. Porquê? Porque hoje em dia há legendas e há métodos de traduzir. E por isso podem ouvir as grandezas de Deus. Mas o ponto importante aqui é que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então o que é isso, receber o Espírito Santo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vejam aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dizem, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. O que é que isso quer dizer? Queridos irmãos, você e eu foi gerado pela primeira vez quando a semente corruptível do seu pai físico entrou no ventre da sua mãe física, e você foi gerado no ventre da sua mãe física como um bebezinho, como um êmbrio, como um pequeno êmbrio que depois se multiplicou e durante um período de 9 meses cresceu até chegar a um certo nível de madureza física que pudesse nascer. Mas você foi gerado pela primeira vez quando a semente corruptível do seu pai físico entrou no ventre da sua mãe física. Hoje em dia, nós somos regenerados quando a semente incorruptível, que é o Espírito Santo de Deus, se junta ao Espírito do homem no homem, que é simbolizado como o óvulo que estava no ventre da mãe física. Hoje em dia é o Espírito do homem no homem, espiritualmente, que recebe a semente incorruptível, que é o Espírito Santo de Deus, após o batismo pela imposição das mãos. Queridos irmãos, vejamos um bocadinho mais acerca deste ato da semente incorruptível, que é o Espírito Santo de Deus, entrar ou juntar-se ao Espírito do homem no homem. Isto é, regenerar uma pessoa espiritual nova, digamos assim. Tal como você foi gerado pela primeira vez como um filho do homem, agora você, quando recebe o Espírito Santo de Deus, é regenerado como um filho de Deus, ou filha de Deus. Vejam aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. E vejam aqui, começando a ler do versículo 11. Diz assim, por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito?
Aqui está um ponto muito importante para entendermos, queridos irmãos. Você sabe as coisas de homens. Você sabe as coisas que pertencem aos homens. Porque você tem o espírito do homem. O seu espírito, o espírito do homem. O seu fôlego da vida. Um animal, um cão, uma cadela, um urso, um leão, seja o que for, não tem o espírito do homem. E por isso não entendem as coisas do homem. Mas você entende as coisas do homem, as coisas de seres humanos, porque você tem um espírito humano, o espírito do homem no homem. O seu espírito, a sua personalidade, a sua pessoa, o seu espírito é diferente da minha personalidade, mas somos iguais como somos homens. E por isso temos um espírito de homem para entender as coisas de homens. Continuando a ler. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Sim, você tem um espírito do homem que faz com que o seu cérebro entenda, o seu cérebro, digamos assim, como se fosse o seu computador, entenda as coisas espirituais. Assim também, as coisas de Deus. Ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Quer dizer que você, como um homem, não consegue entender as coisas espirituais de Deus, a não ser que Deus dê a você o Espírito de Deus, ou que esteja com você, ou esteja dentro de você. Mas a não ser que Deus dê este entendimento que só vem pelo Espírito de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Queridos irmãos, estas coisas espirituais que eu estou a explicar só entendemos com a ajuda do Espírito de Deus, trabalhando com o nosso espírito, com a nossa mentalidade humana. Os dois juntos fazem com que nós possamos entender as coisas de Deus. Versículo 14. Ora, o homem natural, o homem sem o Espírito de Deus, só com a sua maneira de ser física natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Queridos irmãos, os homens deste mundo que não estão, as pessoas deste mundo que não estão a receber as coisas de Deus, que não estão a ouvir as coisas espirituais, rejeitam, não querem saber de Deus, não aceitam Deus. E para essas pessoas, as coisas de Deus são loucura. E por isso, se você for dizer a eles, olha, eu isto, aquilo acerca de Deus, eles vão dizer, isso é uma loucura, não estão a entender o que você está a dizer. Porquê? Porque diz aqui, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Estas pessoas não conseguem entender as coisas espirituais de Deus, porque isso não cabe na cabeça deles. Porquê? Porque não têm a mentalidade, a maneira de ver o Espírito Santo de Deus para entenderem as coisas de Deus. Tal qual um urso ou um cavalo não podem entender as coisas do homem porque não têm o Espírito do homem. Por isso é que disse, no versículo 11, só quando temos o Espírito do homem é que entendemos as coisas do homem. Por isso um cavalo, ou um macaco, ou um urso, ou coisa assim, não entende as coisas do homem. Porquê? Porque não tem o Espírito do homem. E por isso, se você tentar convencer outra pessoa acerca das coisas de Deus, você está a fazer isso em vão. Em vão. Porquê? Porque se não tem o Espírito de Deus, isso é em vão. Agora, isso quer dizer que você é melhor que os outros? Não. Porque todos somos predestinados a sermos filhos e filhas de Deus, mas cada um na sua altura, conforme
quando Deus decide. E Deus vai dar a essas pessoas o entendimento do Espírito de Deus quando Deus decidir dar a elas. Mas não é sua decisão ou minha decisão. É a decisão de Deus. Ao tempo de Deus. Quando Ele decide. Então, continuando aqui a ler no Coríntios, diz aqui no versículo 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Sim, você pode dizer a Deus, olha, faça de outra maneira. Não, não pode. Não pode. Por quê? Porque a nossa mente é muito inferior à mente de Deus. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isto é, temos a mentalidade, temos o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. Sim, o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. E, queridos irmãos, precisamos deste Espírito para entender as coisas espirituais. E ter o Espírito, pode ser que o Espírito esteja conosco ou dentro de nós. Vejam em João capítulo 14. João capítulo 14. Jesus Cristo está a falar aqui aos seus discípulos, especificamente aqui aos apóstolos, e ele no no capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Isto é o Espírito de Deus. Vai-vos dar outro Consolador, outra capacidade de entenderem e de serem consolados. Outro ajudador. Outro ajudador. Qual é? A ajuda do Espírito de Deus, do sentimento, da mente de Deus, a fim de que seja, para que esteja para sempre convosco. Sim, para que esteja convosco. Para que o Espírito de Deus esteja convosco. Isto é o Espírito da verdade. Claramente está a falar do Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que é este ajudador, este consolador, que o mundo não pode receber. Porquê? Porque só aqueles que Deus decide receber é que recebem. Uma vez mais, está Deus a discriminar umas pessoas das outras? Não. Deus está a decidir quando é que recebem. Por isso, hoje em dia, uns recebem, outros não recebem. Os outros vão receber mais tarde. Quando Deus decidir, Deus não está a dizer, olha, tu nunca vais ter esta possibilidade. Não. Deus, da maneira que Ele vê, Ele é o oleiro e Ele decide quem chamar agora e quem chamar mais tarde. Por isso diz assim, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Porquê? Porque Deus não o chamou nesta altura, vai chamar mais tarde, mas Deus nos está a chamar agora e por isso nós estamos a reconhecer a verdade. Porque Ele, este Espírito, habita convosco. Jesus Cristo estava a dizer aos apóstolos que o Espírito estava a habitar com eles. E estará futuro em vós, neles. Quando é que esteve neles? No dia de Pentecostes, que foi, digamos assim, 50 e poucos dias depois de ele ter dito isto. No dia de Pentecostes. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Queridos irmãos, Jesus Cristo vem para nós, está em nós, através do Espírito Santo de Deus. E por isso, em Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39, quando eles se arrependeram, quando reconheceram que tinham matado o próprio Messias, que tinham crucificado o Senhor, o Yahweh e o Messias, então eles se compungiram e disseram: o que vamos fazer? Então no versículo 38 Pedro diz: arrependem-se.
Por isso acreditaram, tinham fé que Cristo era o Messias, e então disse, arrependem-se e sejam batizados. Em nome de Jesus Cristo. Pela autoridade de Jesus Cristo. Para que razão? Para a remissão dos vossos pecados. Porquê que somos batizados? Para a remissão dos nossos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo. Quando é que recebemos? Vejam no capítulo 8, versículo 17. Atos 8, versículo 17. Após o batismo, diz aqui, pela imposição das mãos, após o batismo, diz, versículo 17, então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Pela imposição das mãos após o batismo. Queridos irmãos, este Espírito em nós representa a mente de Cristo em nós. E através da mente de Cristo estar em nós, a mentalidade, o sentimento de Cristo estar em nós, temos que vencer as fraquezas da carne. Vejam Romanos 8. Romanos 8, versículo 5 a 10. Romanos 8, versículo 5 a 10. Diz assim, porque os se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Queridos irmãos, se nós estamos continuamente a pensar nas coisas da carne, vamos inclinar para as coisas da carne. E aí está a luta que nós temos. Temos que controlar com domínio próprio os nossos pensamentos para estarmos inclinados para as coisas do Espírito. Mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito Santo de Deus, pensam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, isto é a inclinação para as coisas da carne, dá para a morte. Mas a inclinação para as coisas do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, a inclinação continuamente a pensar nas coisas da carne é inimizade contra Deus. Por isso temos que controlar os nossos pensamentos, irmãos. Temos que ter domínio próprio. E isso é onde começa. O nosso domínio próprio é a nossa parte. Sim, Deus nos chama, Deus nos predestinou para sermos filhos dele. Ele nos dá o Espírito. Mas nós temos que exercer, esforçar, fazer a nossa parte para lutar, para controlar os nossos pensamentos. Porque o pendor da carne, isto é, a inclinação dos nossos pensamentos continuamente para a carne, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. As coisas da carne não estão sujeitas à lei de Deus. Por isso temos que parar de pensar nessas coisas. É fácil? Não. Mas é aí onde temos que começar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão continuamente a pensar nas coisas da carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Deus quer que nós, de facto, estejamos a vencer essas fraquezas dos pensamentos da carne, mas que estejamos a pensar mais e mais nas coisas do Espírito. E se de facto o Espírito de Deus habita em vós, sim, de facto, se o Espírito de Deus habita em nós, isto é, se de facto somos gerados filhos de Deus, e por isso se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, como disse aqui ao fim do capítulo 8, que é no versículo que precisamos da mente de Cristo, precisamos desta mentalidade, por isso temos aqui, tal esse não é dele. Se porém Cristo está em nós, se Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto. Como é que o corpo está morto? Porque não estamos a fazer e a pensar nas coisas da carne. Por causa do pecado. Sim, pecamos, estamos mortos, mas agora paramos de fazer isso. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito. Somos vivificados, somos ressuscitados através do poder do Espírito de Deus, em que vós habita, em que nós habita.
Queridos irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos. Queridos irmãos, nós somos eleitos, somos elegidos, somos selecionados. Segundo a presciência de Deus Pai. Qual é a presciência? Que Ele quer ter filhos e filhas na lei, na família de Deus. E Ele vê alguns que têm potencial, que estão a puxar e a esforçar, então Ele vai eleger esses por chamar agora. Os outros vai eleger para chamar mais tarde, para o bem deles, para o bem deles. Porque se chamasse agora e eles não o vencessem, perdiam a vida eterna, para o bem deles. E por isso, segundo a presciência de Deus Pai, como? Em santificação do Espírito. O Espírito Santo de Deus que vive em nós, que está em nós, que habita em nós, que é a mente de Cristo, que é a mentalidade de Deus, e do Pai e de Jesus Cristo, que é esta semente, digamos assim, que nos regenerou com o Espírito do homem no homem, esta semente, digamos assim, este DNA espiritual de Deus que está com o nosso DNA e por isso gerou um ser novo espiritual. Somos regenerados em santificação do Espírito. Isto é, o Espírito diz a nós continuamente, isto é a nossa consciência, diz, olha, não devo fazer isto, eu tenho que me esforçar mais. Queridos irmãos, quando temos o Espírito Santo, temos esta luta cá dentro na nossa mente. Tenho que ser uma melhor pessoa, tenho que parar de fazer isto. Não, oh meu Deus, arrependo-me, tenho que mudar, tenho que ser melhor pessoa. E estamos sempre nesta luta. É uma santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência. Para obedecermos a Deus. E a expressão do sangue de Jesus Cristo, que isto é pela lavagem do sangue de Cristo, que nos perdoa, que nos limpa. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Queridos irmãos, somos santificados, somos feitos santos pela ajuda, pelo Consolador, aquele que nos ajuda, o Espírito de Deus, que nos ajuda a vencer esta mentalidade de Deus, este DNA espiritual de Deus, que nos ajuda a vencer a santificação do Espírito. E temos que continuar nesta luta até ao fim. Temos que vencer as fraquezas da carne até ao fim. Queridos irmãos, esta é a nossa responsabilidade. E por isso vocês leem a parábola, por exemplo, do semeador, a Mateus 13, em que a palavra é dada a nós, as instruções e os ensinos de Cristo nos é dado, e nós estamos a apanhar estes ensinos no bom terreno e estar a dar frutos, ou isto está a cair num terreno cheio de espinhos e dificuldades e divergências e estamos a sair do caminho. Podem ler essa parábola do semeador em Mateus 13, versículos 18 a 23. Queridos irmãos, a palavra, esta palavra, a Bíblia, as instruções de Jesus Cristo, nos guiam para nós mudarmos, para nós sermos melhores pessoas. E temos que então começar a produzir frutos. Como Jesus Cristo disse em João 15, Ele é a videira e nós temos que produzir frutos. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós e nós estamos a mudar e a ficar melhores pessoas. Queridos irmãos,
Isso é a nossa responsabilidade como aqueles que são os primogênitos, que vamos ser os primogênitos. Temos esta meta, mas temos que continuar a viver sem pecado, a vencer as fraquezas da carne. E notem-se, por exemplo, em Apocalipse 14, está aqui a falar destes. Diz assim, Apocalipse 14, olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, simbolicamente sobre a igreja, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. O nome de Jesus Cristo e o nome do Pai. Os dois seres eternos. Os dois seres que têm este desejo de trabalhar em conjunto para realizar, efetuar este plano de salvação, para ter mais filhos e filhas na família de Deus. Então, estão a ver-se aqui um bocadinho mais adiante, no versículo 4 a 5. Diz assim, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Isto é, não misturaram com religiões falsas. Não estão a saltar de um grupinho para outro grupinho, deste grupinho para aquele grupinho. Estão-se a manter virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Estão a seguir a um único, que é Jesus Cristo. Em humildade, em submissão ao outro. São os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Aqui vemos um número muito pequeno, de 144.000, que são as primícias do Cordeiro. Queridos irmãos, somos nós partes dessas primícias? Queridos irmãos, é um número muito pequeno. Por isso, é uma responsabilidade muito grande para sermos entre aqueles que são reconhecidos como as primícias. Temos que realmente nos manter limpos e separados e, como diz, não nos maculando com mulheres em termos espirituais. Vejam, por exemplo, também Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6. Diz assim, também vi tronos, e neles sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E são estes primogênitos, estes primeiros primícias. E eles dizem aqui, ao fim do versículo 4, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, durante um milénio. Os restos mortos, não viveram até depois do milénio. Esta é a primeira ressurreição, estes que ressuscitaram à vinda de Cristo, para reinar com Cristo durante o milénio. Bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado. Porque são muito especiais. São os primogênitos. São aqueles que têm o direito de primogenitura. Algo muito especial, espiritualmente. E por isso, o ensino dos primogênitos, de uma maneira física, tem um significado espiritual muito grande. Vejam aqui, por exemplo, em 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, começando a ler do versículo 7. Filhinhos, isto é, filhos de Deus, gerados, porque têm o Espírito Santo. Ainda estamos a crescer, para sermos fiéis até ao fim. E por isso diz, não vos deixais enganar por ninguém. Não sigam mulheres falsas religiosamente. Não estejam a ir para outros grupinhos, para aqui e para lá, e com as suas coisinhas. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Estamos a praticar a justiça, o verdadeiro amor e carinho uns por com os outros. Aquele que, por outro lado, pratica, é um ato de prática, pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Então, estamos vivendo, pecando ou não? Ou estamos a esforçar? Não estou a dizer que de vez em quando não falhamos, mas estamos a esforçar para ter um modo de vida, um caminho de vida diferente. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é gerado de Deus, ou regenerado, que é nascido, isto é, gerado, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, não vive na prática do pecado. Se você ainda não nasceu de novo, só vai nascer de novo quando vier a ser um ser espiritual. Ainda não nasceu de novo, mas foi gerado, foi regenerado, já foi, digamos assim, nascido por este processo de generação, mas ainda não, tecnicamente, nasceu de novo. Mas já foi gerado. Você então não vive na prática do pecado. Tem que viver de acordo com a santificação do Espírito, fazendo as coisas corretas. Pois o que permanece nele, o que é que permanece em você? É o Espírito Santo de Deus. O que permanece em você é a divina semente. O grego aqui da palavra semente é sperma. Esta semente incorruptível. Não é a sperma física, mas a semente espiritual incorruptível, simbolizando o Espírito Santo de Deus que nos regenera. Ora, esse não pode viver pecando, não pode viver no hábito de contínuo, na prática do pecado. Porquê? Porque é regenerado de Deus. Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. Queridos irmãos, você é predestinado para ser o primogênito, os primeiros frutos, entre aquele grupo muito pequeno e especial de Deus. Vejam aqui em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de benção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Queridos irmãos, nós temos promessas fantásticas, como os primogênitos com benções maiores que os outros. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus decidiu ter filhos e filhas dele antes da fundação do mundo e decidiu que alguns seriam chamados primeiro e outros depois. E agora que Deus está a olhar para você, decidiu escolher você agora. Queridos irmãos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou. Decidiu que haveria alguns, e que nós somos esses alguns, nos predestinou para vir a ser filhos. Sim, diz a adoção, mas não é. O tradutor não entendeu isto corretamente, porque quer dizer no grego vir a ser filhos. A palavra grega quer dizer vir a ser filhos. E vir a ser não é a adoção, é realmente, de facto, ser filhos de Deus. Somos, de facto, filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da sua vontade? Para sermos filhos e filhas de Deus. A fim, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, em si mesmo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nisto digo, no qual fomos também feitos herança,
herdeiros, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Vocês foram selados, nós somos selados com o Espírito de Deus, que é o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Qual é a nossa herança? Sermos filhos e filhas de Deus, os primogênitos. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus é o penhor, é a garantia desta herança. É a garantia desta herança. Então, queridos irmãos, está Deus a nos dar lições espirituais através deste foco especial dos primogênitos? Sim, porque os primogênitos são muito importantes para Deus. Eles serão aqueles que se provaram fiéis até ao fim, que não se misturaram com outras mulheres, ideias religiosas, uma vez que aprenderam, mantiveram-se puros. Esses vão ser os líderes do cimo, ao lado de Jesus Cristo, diretamente debaixo de Cristo, e que vão governar o mundo da manhã, no milénio, e depois pela eternidade fora. E por isso, os primogênitos espirituais são de importância crítica e vital para o plano de salvação de Deus. E Deus o escolheu você, se você se manter fiel até ao fim, para estar entre esses primogênitos.